Olá, eu sou a Ara, brasileira naturalizada, formada em política. Este é o meu canal. Eu quero te desejar boas-vindas a ele. E neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre essa questão do relatório da PF e possível prisão de Bolsonaro e a questão também com relação à prisão e à soltura de Lula. Fazer esse vídeo porque um inscrito, o Washington Abreu, ele fez um comentário que eu achei até pertinente, porque lá no shorts meu, que eu falo sobre Bolsonaro tem sim possibilidade, probabilidade de ser preso, ele me pergunta se eu tinha provas. Aí ele pergunta o que eu acho sobre Lula ser culpado ou inocente. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Pessoal, assim, a gente tem que entender que por isso que existe as instituições e a legislação. A gente pode discordar tanto das instituições quanto da legislação, mas a gente tem que discordar de uma maneira razoável, para a gente não ficar muito contaminado com as coisas, com as circunstâncias, ou até contaminados pela nossa própria indignação com as coisas que acontecem no país. Primeira parte dessa questão. Bolsonaro será preso, na minha opinião, porque está se desenhando toda uma situação que se comprove que sim, ele sabia sobre o golpe, ele participou efetivamente no golpe. Todavia, a gente sabe que prisão no Brasil é flagrante delito ou prisão preventiva, e a prisão preventiva tem circunstâncias e citação para serem aplicadas. Por exemplo, os 5 que ontem foram presos, os 4 kids pretos e o policial federal, eles foram presos preventivamente, tá? Então eu acho que Bolsonaro será preso, só que o ônus da prova é de quem acusa. Primeiro tem que haver um inquérito, tá, pessoal? Primeiro se faz o inquérito, depois a pessoa é indiciada. Aí, no indiciamento, a gente vê se a pessoa ela é culpada, se é inocente, e nisso a pessoa tem ampla defesa, a pessoa vai se defender daquilo que está sendo acusado. Na lei brasileira diz que o ônus é de quem acusa. Então, só para dar um exemplo, se eu acusar Maria de ter furtado algo, eu tenho que provar que ela furtou se não tiver flagrante, entenderam? O ônus da prova é de quem acusa. Se eu acusar João de ter planejado a morte de alguém, é igual a live que eu e o Dom fizemos ontem. Pensar em cometer um crime não é crime, porque o pensamento ele não é criminalizado, mas executar um plano para matar alguém, por óbvio, cabe sim aí um processo, digamos assim, e cabe inclusive a avaliação daquela situação, porque planejar com matar alguém, por óbvio, é diferente do que pensar em matar alguém. A gente viu que esse pessoal planejou para fazer essa execução. Só que ainda assim, o ônus da prova é de quem acusa. Então a Polícia Federal, no seu relatório que fez, ele tem a prova de que essas 5 pessoas trabalharam efetivamente para planejar execução de pessoas. Inclusive, tentaram executar o plano no dia 15 de dezembro de 2022. Só não conseguiram porque Moraes estava numa sessão do STF que terminou mais tarde. Eles tiveram que abortar. Então, assim, para aqueles que às vezes acreditam em teoria da conspiração, uma perseguição. Não, gente, não tô falando nem que não haja perseguição
o que as pessoas não usam o Estado como instrumento para perseguir seus desafetos. Até delegado da Polícia Civil e da Polícia Militar usa o aparato do Estado para perseguir desafetos, que dirá as pessoas do alto escalão do poder. Eu não estou falando que não haja, eu estou falando que especificamente quando há uma questão criminal, uma acusação, ela precisa ser comprovada. Então, a Polícia Federal tem provas no seu relatório que a maioria não lê, ou às vezes não sabe como acessar, por isso que acha que a Polícia Federal está perseguindo A ou B. No seu relatório tem lá hora do encontro, o que foi falado nos grupos que se foi criado, só para vocês terem uma noção que isso é tão grave e perigoso. Eles utilizaram dados de pessoas comuns, civis, igual eu e você. Teve um contador, o Laef, algum nome assim, ele ficou surpreso com o nome dele associado a isso, porque ele teve um acidente de trânsito, ele com um desses kids pretos, no dia 6 de dezembro de 2022, a esse kid preto pegou os dados dele, fotografou tanto o CNH quanto o CRVR do carro, e aí utilizou os dados dele para fazer cadastro de um chip no nome desse terceiro, sem que esse terceiro saiba, e foi criado lá no grupo com nome, sei lá, de codinome Alemanha, para vocês verem a gravidade disso. E foram vários crimes que foram cometidos, porque pegar dado de uma pessoa indevidamente para, inclusive, cometer crime, já é também mais um atenuante, mais uma coisa que prejudica esses acusados. Então, a Polícia Federal, ela não cria na cabeça dela uma forma que vai perseguir pessoas. Não, tem um relatório que está lá comprovado, inclusive que a reunião foi feita no dia 12 de dezembro de 2022, na casa do Braga Neto. Braga Neto, que é general da reserva e que fez parte do governo Bolsonaro, foi ministro da Defesa, ministro da Casa Civil e estava na chapa com Bolsonaro como vice. Agora, o que a gente pode questionar aqui, que eu acho que é viável, olha, 2 anos depois, né? 2 anos depois dessa trama golpista, maioria desses kids pretos, eles foram inclusive promovidos. Eles tinham respeito da corporação, tinham respeito dentro do exército, porque eles eram tidos como a elite do exército brasileiro. E esse pessoal, ainda assim, se permite ser usado como massa de manobra, achando que está contribuindo, talvez, não sei, para libertar o Brasil, mas acaba sendo idiotas úteis. Por que eu trago isso? Ora, 2 anos depois dessa trama, os 5 são presos preventivamente. Tudo bem, contra os 5 tem provas mais contundentes, tem falas, tem grupo do WhatsApp. Mas e o general Braga Neto? Por que ele não foi ainda preso preventivamente? Se está claro, desde o início, com vídeos inclusive, que ele fala para as pessoas terem fé, que tudo vai dar certo. À época eu tinha comentado isso, que aquilo é fomentar aquele golpismo, eles sabendo que aquilo era inadequado, mas eles precisam sempre utilizar de idiotas úteis, ou civis, ou militares, até de alta patente, mas de patente mais baixa do que eles. Então, por exemplo, Braga Neto não foi decretado prisão preventiva, com a alegação de que a Polícia Federal não quer cometer nenhuma injustiça, como, por exemplo, com relação ao caso Lula, que a gente viu as anulações que depois existiram por várias circunstâncias, entre elas o fato do Sérgio Moro, sim, ter violado
o devido processo legal, tendo agido como juiz e acusador, tendo conluio com o procurador, enfim. Aí a polícia alega para não contaminar as investigações e para não dar espaço para que Braga Neto alegue que está sendo perseguido, ainda não foi decretado prisão preventiva de Braga Neto. Mas eu pergunto, e sobre General Heleno? Eu não vi nada ainda na mídia, mas General Heleno está envolvido até a cabeça nessa trama golpista, porque nos vídeos que nós tivemos acesso há meses atrás, nós vimos que ele era um dos mais fanáticos pelo golpe, naquela reunião lá, porque eles não aceitavam a alternância de poder. E a gente sabe que o exército deve ser republicano. É por isso que eu fico batendo na tecla. Nós precisamos ser republicanos. Nós precisamos entender os limites da Constituição, é para mim, para você, para todo mundo, inclusive para os generais do Exército. Então, toda vez que a gente rasga a lei daquilo que nos convém, a gente contribui para que essas coisas aconteçam e a democracia fique em risco, porque a gente pode discordar de outras formas, sem atentar contra o Estado Democrático de Direito, sem atentar contra a vida das pessoas, porque eles estavam tramando matar Moraes, mas estavam falando inclusive de matar os seguranças do Moraes, que tem família, que não tem nada a ver com a raiva ou ódio que eles tinham do Moraes. Ou seja, para eles alcançar o fim deles, eles quebram qualquer regra. De militares que são disciplinados a respeitar regras e hierarquia. Por quê? Porque aí deixam de ser republicanos. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente escuta. Sabe com quem está falando? Com essa carteirada? A gente tem naquele momento que ser republicano e falar quem você pensa que é. Nós precisamos ter essa coragem para falar, até porque a democracia nos dá essa liberdade para falar. A gente tem que entender que a lei é o garantidor da liberdade, não homens, não Alexandre de Moraes, não Lula, não Bolsonaro. Garantidor da liberdade é a lei, é a democracia, que por óbvio não nos dá liberdade para crime cometer, ou crimes cometer. Aí as pessoas ficam falando assim, mas então, e Lula? Porque estão tentando perseguir Bolsonaro. Não estão tentando. Inclusive, eu acho que eles estão no máximo que conseguem para que Bolsonaro não alegue que ele é mártir. Inclusive, hoje ele já postou um vídeo, né, de uma ameaça de morte que ele sofreu em 2019, que um youtuber idiota fez ameaça de morte, porque aquilo que eu falo, liberdade de expressão não dá a gente liberdade de ameaçar contra a vida de uma pessoa e nem arregimentar gente pra gente ameaçar contra a vida de pessoas, como a influencer que falou para pegar os deputados do PL, amarrar, sequestrar, ou seja, tem doido, tanto a esquerda quanto a direita, canalha a esquerda e a direita, tem oportunista a esquerda e a direita, por isso que a gente tem que ser, ainda que de direita ou de esquerda, discutir e importar com o Brasil. Eu sou mulher de direita, eu não aceito que as pessoas achem que todo mundo da direita é aloprado, que vai atentar contra a democracia, porque não é desse jeito, não é todo mundo, toda a direita é assim, claro que não. É uma direita que eu chamo de burra, de desinformada, é uma direita que dá munição, inclusive, para a esquerda. Essa direita eu não sou mesmo. É essa galera que não sabe nem o que é direita, é a galera do slogan. O partido deles é o slogan: Deus, pátria, família, liberdade. Sou conservador. Essa galera precisa, inclusive, de ser instruída. Esse canal é até para essa galera se instruir, para abrir a mente, para entender que tem formas de lutar pelo Brasil sem que seja essa forma que tenha adoecido muitas pessoas. Então, não está se utilizando da Polícia Federal para perseguir Bolsonaro. Inclusive, tem provas até agora que, para mim, daria para ele, inclusive, sofreu a prisão preventiva igual os 5 que sofreram ontem. Mas é aquela coisa, ele é ex-presidente, né? General Heleno é general, o
O Braga Neto é general. Ah, mas vocês perguntam, mas o Mário Fernandes também não é general da reserva? É general, mas existem generais e generais, entenderam? E Braga Neto e Heleno estão no escalão muito mais alto do que o Mário, que também é general, entenderam? Então agora vamos para a parte do Lula. Eu acho se Lula é inocente? Lógico que não. Eu acho que tem dolo e teve dolo nas questões lá com a S, com a Odebrecht. Eu acho que sim, ele sabia o que acontecia, até porque Mensalão trouxe muito isso claramente, que partidos políticos estavam utilizando das estatais para fazer corrupção. Então, tipo, já tinha algo antes que poderia determinar para ele entender, até porque um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. E um presidente que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Então ele tem ou teria a obrigação de saber sim sobre a questão da Lava Jato. É claro que ele sabia. Pedro Barrusco, esses caras tinham no exterior quase US$ 1 bilhão. Como que ele não sabia? É claro que Lula sabia, é claro. Da mesma forma que é claro que Bolsonaro sabia e sabe do golpe. E o choro dele, eu repito, abrindo aspas para o meu marido, o choro dele foi por medo de ser preso sim, porque como ele não conseguiu lograr êxito no golpe, aí ele pensou, agora vão me pegar, vão chegar até mim, eu vou ser preso. Por isso que toda vez ele ficou trazendo isso, querem me prender, para jogar pra galera e lutar por ele. Mas repito, filhos dele não foram lá no 8 de setembro, filhos dele não se colocam na frente para poder brigar por ele, mas botam a sociedade civil, os adoradores de políticos para fazer isso, porque tramaram isso, Olavo de Carvalho ensinou para eles. Não basta só ter eleitores, precisa trabalhar a cabeça de eleitores e manipular para eles se tornarem militantes físicos e digitais. Então eles pegaram e jogaram para a militância, como eles sempre fazem. Então assim, não está sendo perseguido. Agora, Lula, por outro lado, também não foi perseguido. Como eu estava dizendo, ele, na minha opinião, foi sim conivente com tudo que acontecia, tanto no Mensalão ele sabia, quanto no Lava Jato. Mas brasileiro tem memória curta. Valdemar da Costa Neto foi preso no Mensalão. Hoje é idolatrado como ícone da direita, presidente do PL, sabe? E os filiados do PL, que são Deus, Pátria, Família, Liberdade, contra a corrupção, não se levantaram para falar, não, a gente não vai aceitar um presidente corrupto. Beleza, é passado, as pessoas têm direito de reformular suas vidas e suas histórias, mas quando é um preso que pagou pela pena, cumpriu a pena, pagou pelo crime e quer recomeçar, a gente não tem a mesma empatia, a mesma indulgência, na é verdade? Então, assim, é a cabeça do brasileiro que tem que mudar. Lula foi culpado, sim, inclusive Lula cumpriu pena. Houve um inquérito, houve abusos de autoridades nesse inquérito. Gente, tem vídeo meu, acho que de 2017, eu falando que eram quase 300 folhas. Eu li o relatório do Moro, a decisão do Moro. E a gente viu, né, o Vaza Jato, do Intercept, a gente sabe que sim, Moro, Dallagnol e outros procuradores, eles cometeram ilegalidades. A gente não pode criar um estado de exceção, uma justiça de exceção. Agora, tipo assim, fulano é culpado, mas para condenar fulano, lembra que eu falei no início, o ônus da prova é de quem acusa. A pessoa veio aqui em casa, furtou $1.000, não tem $1.000 aqui em casa, mas é hipotético, furtou $1.000. Para quem não sabe, furto é quando a gente não vê. Roubo é quando a pessoa fala, passa esse dólar aí. Furto é tipo algo é subtraído, você nem percebe, nem dá conta. A pessoa furtou $1.000. Eu tenho que provar que essa pessoa me furtou. Entende? Eu que tenho que provar o ônus da prova de quem acusa. Mas vamos supor
que agora eu seja a delegada do município, eu sou a delegada. Aí eu vou utilizar o meu cargo, a minha função enquanto delegada, para eu criar toda uma situação, para eu provar que a pessoa me furtou, mas eu não tenho prova. Eu vou montando, forjando prova que a pessoa me furtou. Agora eu te falo, mas a pessoa na verdade me furtou, tá? Ela me furtou. Mas não importa se ela me furtou, se eu não tenho como provar que ela me furtou. Se eu não tenho como provar, por isso que existe a lei. Se não tem como provar, infelizmente essa pessoa não vai ser penalizada. É certo? Não, mas é o que diz a lei. E a gente as cumpre, ou você, a gente tem que cumprir. Agora, eu não vou começar a combinar com meu marido pra gente chamar uma pessoa pra pagar, pra falar que essa pessoa nos furtou. Isso não existe, a gente contamina o devido processo legal. Foi basicamente isso que Moro, Dallagnol e os procuradores fizeram. Que lá no final, vamos supor no caso que eu dei exemplo, um juiz de segunda instância poderia falar: mas essa delegada fez errado, ela usou da função dela para cometer abuso de autoridade, para inclusive criar provas falsas e fez coloio com testemunhas para poder condenar essa pessoa que furtou na casa dela. Vocês entenderam? Foi basicamente isso que Lula fez, que Moro fez com Lula. Por isso que depois Gilmar Mendes, obviamente tinha um acordo político aí, foi lá e restaurou, né, voltou contrário e permitiu que Lula, inclusive, depois tivesse seus direitos políticos restaurados. A mesma coisa Bolsonaro fez quando faz acordo com a STF, porque Flávio estava denunciado, gente, com rachadinha, com vários crimes. Bolsonaro fez acordo com Toffoli para coibir CPI de Lava Toga, que é uma CPI que permitiria investigar ministro do Supremo, porque eles não estão em cima da lei. Não estão acima da lei. Mas quem vota, quem analisa impeachment do ministro do Supremo? O Congresso. Quem eventualmente vota uma CPI para andar? É o Congresso. Flávio votou contra, isso é público e notório. É isso que eu falo para vocês verem que a conta não fecha. Eles falam abaixo o Supremo, Supremo é o povo, a justiça tá tentando nos encurralar, mas todas as vezes que chega perto deles, eles vão lá e fazem acordos. Por que ele não votou a favor da CPI da Lava Toga? Porque senão chegaria nele. E por que Bolsonaro fica próximo de Toffoli? Porque aí se não ia prender o filho dele, o varão dele. É isso que a gente tem que entender. Não são as instituições, são as pessoas. Não é a instituição brasileira. É o agente público. É a mentalidade. Por outro lado, Lula ficou preso. 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Lula ficou preso, gente. Lula ficou preso. Ele saiu porque tudo também, às vezes quando as pessoas não entendem como funciona a lei, a mesma forma, um exemplo prático. Suzana Richthofen hoje está em liberdade, os irmãos Cravinhos, o Nardoni lá. Não, eles estão soltos porque eles não são criminosos? Não, eles estão soltos por conta da lei da execução penal, que a gente pode até questionar, pode discutir alguma coisa. Porque o goleiro Bruno está solto, porque cumpriu 1/6 da pena, consegue ir para semi-aberto. Raras exceções não vai como o maníaco do parque lá, o Francisco, porque ele é tutelado pelo Estado, porque ele tem uma doença mental e psiquiátrica. Então, na maioria das vezes, faz um teste, né, um teste de Richaud, é tipo um teste psicológico, analisa-se o bom comportamento, inclusive bom comportamento permite redução da pena, aí depois essa galera vai para a sociedade para tentar recomeçar a sua vida. Então, a gente tem que entender que é a lei que dá essa permissão. A gente pode discordar da lei e cobrar dos nossos dos políticos que a gente vota para fazerem uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para mudar ou alterar alguma lei específica que a gente, por exemplo, acha que não vale muito agora, nessa geração, na atualidade. É assim que funciona, não é atacando as instituições quando a galera acha. Então Lula cumpriu pena.
Bolsonaro talvez cumpra 6 meses, não sei, um ano, ou talvez até não cumpra. Mas a gente não pode achar que está sendo perseguido ou que o Lula foi perseguido. Eu escutei de um lulista fanático que Lula estava sendo perseguido por Sérgio Moro. E, inclusive, toda a dinâmica do Moro dá base, sim, para pensar assim, porque ele deixa o cargo dele de juiz federal, ele se torna ministro da Justiça, após isso ele busca carreira política como senador, fica parecendo exatamente isso. A intenção dele era ter relevância em mídia, que ele teve, as pessoas endeusaram o Moro, eu nunca, gente, nunca caí nesse papo, tá? Não sou supra-sumo da sabedoria, mas todo dia eu busco lucidez para isso. Nunca caí nesse papinho. Acho que ele foi necessário sim para Lava Jato, mas acho que ele cometeu muitos abusos, inclusive com a anuência da imprensa brasileira, onde ele publicava as decisões na imprensa para poder criar celeuma na população, para ter a opinião pública do lado dele. Ele fez a mesma coisa, o mesmo modus operandi de que a Operação Mão Limpas lá na Itália, mas como eles sabem que o brasileiro, na sua maioria, não lê, eles fazem isso para serem salvadores da pátria, porque eles sabem que aí eles mexem com o sentimento da galera, a galera fala, nossa, olha como o Moro, ele é muito corajoso, ele está enfrentando o sistema, hoje ele está dentro do sistema, né? Mas é aquilo que o meu marido fala, tanto a mídia quanto os políticos, eles acreditam sim, porque as pessoas não analisam, as pessoas não param para analisar, para falar, esse aqui faz sentido, esse aqui não faz sentido, e vão repetindo só porque o político falou. Inclusive não repita nada só porque eu tô aqui falando, analise e vê. Faz sentido o que eu tô falando? Aí você cria suas próprias conclusões. Então, assim, Lula não foi inocente, inclusive pagou, ele cumpriu pena, por mais que tinha gente lá na porta da Polícia Federal, onde ele estava preso no Estado Maior, ninguém tentou dar golpe, ninguém fez o que essa galera conseguiu incutir na cabeça daqueles que eles arregimentaram para tentar contra o Estado Democrático. Então tem diferença aí, mas ele cumpriu pena. Ele cumpriu, então foi perseguição. Moro juntou com Dallagnol para perseguir Lula. A gente tem que entender que relatórios, eles têm provas. Ninguém pode me acusar sem prova, nem te acusar sem prova. Até pode, mas para você ser preso tem que ter provas. O Estado, ele não vai te perseguir a troco de nada. Pode ter manipular prova, mas você vai conseguir provar que aquelas provas são manipuláveis, porque você tem ampla defesa, o devido processo legal, e inclusive Lula alegou isso na época dele, que ele estava sofrendo lawfare. Cristiano Zanin foi para fora do país, arregimentou muitos advogados top de line a nível mundial para falar que o presidente Lula estava sofrendo lawfare, que é quando o Estado utiliza seu sistema de justiça para fazer justiça com as suas próprias ferramentas e prejudicar o inimigo político. Eles também alegaram. Então a gente tem que parar com esse fanatismo. Lulistas alegaram que Lula foi perseguido, agora bolsonaristas ou simpatizantes ou adoradores às vezes falam, mas estão perseguidos. Eles não estão sendo perseguidos. Inclusive Bolsonaro sabe disso. Hoje eu nem concluí o raciocínio naquela hora, ele fala, mas eu também sofri ameaça de morte, porque esses idiotas ficam ameaçando gente de morte, como a influencer que eu falei, que falou para sequestrar os deputados do PL, ou esse cara que ameaçou Bolsonaro em 2019, que depois até se desculpou, mas Bolsonaro oportunamente hoje ele traz como cortina de fumaça, que é o que eles sempre fazem, para jogar pra galera, para falar, ué, mas e o cara que ameaçou Bolsonaro não foi preso? Gente, entendam, os caras não foram presos porque eles ameaçaram Alexandre de Moraes ou Lula. Eles foram presos porque eles tinham um planejamento de alto nível para executar pessoas e pessoas das esferas do poder.
E a finalidade disso era o golpe de Estado, por isso que elas estão presas. É diferente. Mas Bolsonaro acredita que os adoradores dele são incultos, e se é verdade, ele tá certo, desinformados. Ele joga isso pra galera poder ficar replicando e repetindo. Porque tem áudios de Bolsonaro falando isso. Já pra galera que a galera não sabe, não lê, se informa através do WhatsApp, eles vão replicando e isso vira grande. Então entendam, não há perseguição nem com Bolsonaro, nem houve com Lula. Bolsonaro ele está com medo porque vai chegar nele sim. Porque esses idiotas úteis, esses kids pretos, por mais que eles eram da elite, eles sim foram utilizados para a questão do poder de Bolsonaro. Tem vídeo de Bolsonaro que eu postei aqui ontem, onde ele fala que eles podem inclusive perder a própria reputação em prol do Brasil, mas não, é a caça de Bolsonaro, é em prol de Bolsonaro, porque até codinome eles inventaram para poder não serem pegos, eles faziam tudo no anonimato, porque eles aprenderam assim que eles são militares da elite, e para piorar, que nem se compara com o cara que ameaçou Bolsonaro em 2019, pessoal, essa galera utilizou o aparato do Estado, que eles juraram defender. Utilizaram tudo do Estado para defender o Estado contra o próprio Estado, porque não era um atentado que seria contra a vida de Moraes, Lula ou Alckmin, é contra o Estado brasileiro, inclusive usando dados falsos, dados inapropriados de um cidadão de bem, do cidadão que tem família, que é honrado. A Polícia Federal pesquisou, o contabilista lá, o Laerte, é um homem honrado, até agora, até que se prove o contrário. Usar os dados, o cara tá tremendo, não entendendo nem qual a possibilidade daquilo ter acontecido. Então não dá para defender o indefensável. Até dá, mas pelos advogados deles, não a gente. A gente tem que agir com lucidez e se colocar no lugar desse cara que teve os dados roubados, poderia estar agora, inclusive, sendo procurado como um golpista, sendo inclusive sofrendo prisão preventiva, porque eles, para não deixar rastros, porque eles acham supra-sumo da inteligência, a sumidade inteligencial, aí eles botaram, não vão chegar até a gente é preparado, a gente é treinado para lidar com situações de guerras, de conflito, a gente entra na mente das pessoas, a gente é mais inteligente. Só que, como não existe crime perfeito, se já apagou os dados e a Polícia Federal utilizou um aplicativo israelense e conseguiu recuperar. Não foi Cid que delatou, não foi Cid que falou tanto assim, que Cid está indo novamente depor amanhã, na quinta-feira. Ele depois ontem e ele vai novamente amanhã. Por quê? Delator, como eu já falei antes para vocês, igual testemunha que não pode mentir se não sai preso, porque a lei diz, por isso que a gente tem que conhecer a lei, réu pode mentir, testemunha não, se não comete perjúrio. Delator não pode omitir e não pode mentir. Ele, inclusive, na minha opinião, deveria perder os benefícios da delação premiada, que esses criminosos utilizam da delação premiada para poder livrar a família, o pai dele, a esposa dele. Ele assinou que, tipo, vou assinar a delação para livrar eles. Mas se ele nem está contribuindo, é justo que a esposa e o pai dele estejam livres, sabe? É complicado, então por isso que a gente tem que entender por que a lei é importante, como que a gente discorda da lei, dos abusos eventuais do judiciário, não é sendo admirador nem adorador de político, não. É tendo lucidez, discernimento para saber as coisas e para se posicionar de maneira adequada. Então eu não sou bajuladora de Lula, nunca fui, tá, gente? Não sou oportunista, eu mudei de lado agora. Não terá vídeos, testemunhos, nem nada contrário do que eu tô falando. Nunca fui adoradora de Bolsonaro. Fui pro PL e deixei bem claro. Não sou bolsonarista porque eu não sou canalha, não sou oportunista, eu temo somente a Deus. Esses dois joelhos só se dobram para ele e eu tenho um compromisso com a verdade. De algum tempo para cá da minha vida, eu escolhi ter o compromisso com a verdade e assumo as consequências dessa escolha que eu fiz. Então, não tenho político de estimação,
nem Lula, nem Bolsonaro. Eu trago fatos para vocês que eu estudo, que eu pesquiso e nem venho dar carteirada, porque eu sou formada em política. Eu sempre gostei da política antes de eu sonhar me formar em política. Eu trago esses fatos porque eu acho que eu devo e preciso dar essa contribuição, porque eu vi quando eu fui candidata que as pessoas não entendem sobre política, estão desacreditadas do Brasil, sendo que a culpa não é do Brasil. Então eu assumi essa missão de vir aqui, dar minha contribuição, trazer para vocês informações da maneira mais adequada possível e principalmente sem fake news. Se você quiser discordar, pode discordar, pergunte, me fala que tema que você quer que eu fale, pra gente conversar aqui e discutir. Agora, sem político de estimação, nem Lula, nem Bolsonaro, nem quem quer que seja. O Brasil está acima de tudo isso. Eles entram, saem, o Brasil continua. A gente um dia vai embora, o Brasil continuará para nossa geração. Então a gente precisa escolher que legado a gente vai deixar. Se é de coragem, de lucidez, de sabedoria, ou se é de vassalo e sectarismo de político. O Brasil é muito mais do que isso, tá bom? Um abraço.